Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, dando continuidade então à nossa última aula, nós estamos trabalhando, com circuitos resistivos, indutivos e capacitivos em corrente alternada. Na última aula nós vimos então o circuito resistivo indutivo, RL, em série, qual o seu comportamento, né? Quando eu tenho a variável frequência no circuito, quando eu tenho variação da corrente em uma determinada frequência, né? Eu quero frisar aqui, alguns autores usam esse termo, corrente que varia no tempo, né? Não estamos falando da intensidade da corrente, do seu módulo, e sim da sua polaridade, do seu sentido, né? O sentido da tensão gerada, polaridade da tensão gerada, uma corrente variável, né? Alguns autores usam uma corrente variável. Corrente variável é uma taxa de frequência, é uma corrente variável, uma força eletromotriz gerada, outro termo usado, força eletromotriz, né? Estamos falando de uma tensão senoidal, certo? Uma tensão senoidal, corrente alternada, circuitos em corrente alternada. O resistor, o capacitor e o indutor, cada um se comporta de uma forma. O resistor, ele mantém o seu formato, seu comportamento, mas o indutor e o capacitor apresentam comportamentos distintos. Quando alimentados por uma fonte CC, corrente contínua, ou uma fonte CA, corrente alternada. Tá? Bom, essa disciplina, o foco dela é correção do fator de potência. Para entender fator de potência, circuito indutivo, capacitor, eu tenho que trabalhar com vocês reatância indutiva, reatância capacitiva, né, para poder elaborar a parte matemática da correção do fator de potência e também abordar do ponto de vista conceitual o que é o indutor, o capacitor, o que cada um faz no circuito, por que a correção, qual é o efeito da correção, por que a energia reativa excedente que vinha sendo cobrada na sua fatura de energia deixa de ser cobrada quando eu coloco a figura do capacitor no circuito. Né? Se eu desenhar, por exemplo, bem resumidamente, a bobina de um motor qualquer, né? Ele tem uma parcela indutiva muito grande quando comparada com uma parcela resistiva, que não é tão grande, mas ela está lá presente, né? Você tem um resistor muito pequenininho e um indutor muito grande. Um indutor e um resistor. Esse indutor me produz uma variável que eu chamo de reatância indutiva, cuja unidade é ohm, e o resistor me produz uma variável chamada resistência, cuja unidade também é ohm. Ora, as duas representam uma força que se opõe à passagem da corrente, certo? Lá no motor, o resistor ou o indutor. Lá no meu motor, agora, eu vou criar, além da parcela indutiva, eu vou criar uma parcela capacitiva e vou ligá-la em paralelo com o meu motor, certo? Então, eu terei um indutor que me dá uma reatância indutiva, terei um resistor que me fornece a resistência do circuito, que é a resistência, que é o ρL sobre a área, lá da lei de Ohm, da segunda lei de Ohm, como alguns autores falam, segunda lei de Ohm, né? Resistência, isso aqui é Ohm, né? Isso aqui é Ohm, e agora eu terei a figura do capacitor, que me produz aqui uma variável chamada XC, que também é Ohm, certo? No indutor eu tinha um XL que jogava o diagrama das impedâncias para cima. Agora eu tenho um XC que joga o diagrama das impedâncias para baixo e eles vão se compensando, certo? De forma que no final eu tinha uma potência aparente disponível, certo?
e uma potência útil sendo utilizada na ponta do eixo do meu motor. Isso é o tema lá da nossa segunda, terceira aula, né? Uma potência útil em kW, de forma que eu consigo fazer o quê? Eu consigo, usando a mesma potência útil, liberando os mesmos CV na ponta do eixo, que é o que está gerando trabalho no motor, certo? Os mesmos CV na ponta do eixo, eu consigo fazer isso agora demandando uma potência aparente menor. Por quê? Porque a parcela reativa indutiva, eu não tenho mais ela tão grande como ela aparecia. Por quê? Porque o meu capacitor produziu uma parcela reativa capacitiva que praticamente anulou ou diminuiu muito a parcela reativa indutiva. Ok? Certo? Ok, vamos adiante. Certo. Ok, então, nós vamos ver agora o que? Nós vamos ver o circuito RC em série, né? A maioria dos autores chama de RC série, né? Resistor e capacitor associados em série. Esse é o fundamento, tá? Então, aqui eu tenho um circuito típico, né? Resistor e capacitor com associação em série. Lembrando que ele pode ser associado em série, paralelo e misto. Nós vamos analisar ele associado em série agora para entender a parte matemática embarcada. Mas o nosso grande vilão aqui, ó, que nós vamos trabalhar mesmo na próxima aula, é o RC paralelo, né? Resistor e capacitor associados em paralelo. Lembrando, você tem lá a bobina do motor, um indutor muito grande, um resistor não muito grande, e eu vou ligar agora em paralelo com o meu circuito um capacitor, certo? Ok. No primeiro semiciclo de senoide, né? No primeiro semiciclo de senoide, do tempo zero até o tempo π, está o tempo π, a corrente, né, ela está polarizada. Quando eu analiso sempre, busco analisar quando a minha tensão gerada, a minha força eletromotriz, como alguns autores chamam, né, ela atinge os seus máximos. Aqui ela atingiu o seu máximo positivo, aqui ela atingiu o seu máximo negativo. No primeiro semiciclo de senoide, do tempo zero até o tempo π, passando ali pelo tempo π meios, certo? A corrente tem essa polaridade. Do tempo π até o tempo 2π, fechando todo um ciclo de senoide, um ciclo trigonométrico completo, ela inverte o sentido. E ela fica variando, alternada, CA, corrente alternada, certo? 60 ciclos por segundo, correto? Ela fica fazendo isso. Então, quando eu analiso isso nos picos, nas cristas da senoide, né, nesse local e nesse local, eu consigo definir o o comportamento aqui desse meu circuito, certo? Bom, o circuito RC série, né? Quando eu tenho resistor e capacitor associados em série, eu teria aqui presente uma corrente, né? Uma corrente I. E notem, eu preciso adotar um eixo de referência. O meu eixo de referência aqui normalmente se adota o 0 graus. Né? A linha do horizonte é uma referência, 0 grau. Então, se você tem lá, por exemplo, um ciclo trigonométrico, né? Nossa referência aqui é o zero. Olha aqui, ó, 0 graus. E é o que nós fizemos aqui, ó. Aqui está a nossa referência, ó, 0 graus. 0 graus. A corrente I que atravessa o circuito, que atravessa o resistor R, ó, a corrente I que atravessa o resistor R, ela está em fase com a tensão que aparece em cima do resistor R, certo?
E se a minha fonte fornece, a gente costuma adotar sempre a fonte com 0 graus, a referência da fonte é 0 graus. Então eu escrevo assim, ó, lá na forma de um complexo, eu escrevo V, T, o módulo, né, e o seu ângulo, 0 graus. Volt. A minha VR, ela também estará a 0 graus, porque a VR não defasou em relação a VT. Lembrem, tanto o capacitor quanto o indutor, eles não alteram o ângulo, não alteram a fase, né? Ou o argumento lá, falando em números complexos, não alteram a fase da tensão, e sim da corrente. A corrente que muda o seu ângulo, a sua fase. Então a minha VR, ela também está a 0 graus. A minha VC, ela também está a 0 graus. A minha I, a minha corrente I, que está atravessando o resistor, ela sim é que mudou a sua fase, ela é que mudou o seu ângulo, certo? A corrente I, se isso aqui é uma série, a corrente I que atravessa o resistor é a mesma que atravessa o capacitor, correto? Claro que sim, é a mesma corrente. Mas é ela que está defasada. É a corrente que está defasada em relação à tensão. Então eu desenho a corrente defasada. Como essa defasagem? 90 graus. Por quê? Porque é capacitor puro. Em adianto ou atraso? Em adianto. Por quê? Porque é capacitor. Então, se ela está em adianto, eu tenho que desenhá-la aqui, ó, na frente do fasor de tensão. Este é o fasor de tensão VC, certo? E ela está em adianto. Ou a tensão atrasada da corrente. Por isso esse menos 90, que o Gussow usou esse menos 90. Fazendo um diagrama de fasores, um diagrama fasorial. Tensão, né? Corrente, a VR em cima da I, porque a tensão do resistor e a corrente do resistor, elas andam em fase. Não há defasagem, isso já vimos. Mas a corrente que passou pelo capacitor, que é a mesma que passou pelo resistor, ó, essa IR é a mesma IC. É a mesma corrente, estão na série. Porém, a corrente IR ou IC, que é a mesma, ela está defasada. Em relação a quem? Em relação à tensão VC. Mas quem é a VC? É a mesma VT. É a mesma tensão da fonte. O capacitor não mexeu no fasor de tensão, mexeu no fasor de corrente, certo? Então eu desenho corrente a 0 graus, tensão a 90 graus, certo? Tensão para trás. Lembrando, né, que esses fasores eles estão girando em um sentido convencionado aqui como sendo anti-horário. Esse é o giro, sentido de giro, tá bom? Aqui eu separei algumas equações, depois a gente vai voltar aqui quando for resolver alguns exercícios, tá? E tudo isso aqui está lá no Gussow, tá? Tudo isso aqui está lá no Gussow, inclusive a forma de mostrar, a forma de representar, né? O texto da explicação é o mesmo texto lá do Gussow e também da maioria dos autores, tá? Bom, olha só, a corrente I, aqui tem a explicação, a corrente I que atravessa R é a mesma que atravessa XC, pois eles estão em série, certo? Deixa eu descartar aqui para a gente voltar lá. Ó, a corrente I que atravessa o resistor R é a mesma que atravessa XC, porque eles estão em série. Ó, a corrente que atravessa o resistor R é a mesma que atravessa o capacitor. A reatância é XC, porque eles estão em série. Ok? Ok. Então, a queda de tensão em R é VR. Ó. Se eu tenho um resistor R, fiz passar por ele uma corrente I, o que aparece sobre ele? Uma tensão VR, que nós chamamos de queda de tensão.
porque uma parcela da tensão fornecida pela fonte ficou sobre o resistor, certo? Ok. A queda de tensão em R é VR e a queda de tensão em XC é VC. Ó, VC. Fui lá, coloquei um voltímetro nos terminais do capacitor e mediu lá para mim VC, a tensão que está sobre o capacitor. Bom, a corrente que atravessa o capacitor, que atravessa a reatância XC, que é do capacitor, ela está adiantada. Ó, a corrente está adiantada. A corrente está adiantada em relação à tensão VC, em 90 graus. O capacitor adianta o fasor de corrente. Não altera o fasor de tensão, ele altera o fasor de corrente em relação à tensão. Então, olhando o diagrama de tensão-corrente, eu vou enxergar a tensão defasada. Mas não foi a tensão que se mexeu, foi a corrente que se mexeu. Porque o capacitor defasa o fasor de corrente, não de tensão. Isso tem que ficar claro. Isso tem que ficar claro. Pois a corrente em um capacitor é sempre adiantada em relação à tensão que está sobre o capacitor. E nesse caso aqui, a tensão que está sobre o capacitor, ela tem a mesma fase, o mesmo ângulo da tensão que está sobre o indutor. Perdão, da tensão fornecida pela fonte, perdão, aqui não tem indutor, da tensão fornecida pela fonte. Ela não terá com certeza o mesmo módulo, o mesmo comprimento, o mesmo tamanho, certo? Nós vamos ver isso quando a gente trabalhar de forma matemática lá nos complexos, certo? A corrente que atravessa R está em fase com a tensão aplicada sobre R. Pois em um resistor, a corrente e tensão estão em fase. De novo, a corrente que atravessa R, né, está em fase com a tensão aplicada sobre R. Pois em um resistor, a corrente e a tensão estão em fase. Certo? Então, vamos de novo. Olha só. A corrente que atravessa a reatância é a mesma que atravessa o resistor. A corrente que atravessa a reatância capacitiva, o capacitor, é a mesma que atravessa o resistor. Eu chamo de I. No resistor, a tensão que está sobre o resistor não tem o mesmo tamanho da tensão da fonte, mas ela tem a mesma fase, o mesmo ângulo. Ela está em fase com a corrente I. Porque resistor, a corrente sobre o resistor, ela está em fase com a tensão. Eles têm o mesmo ângulo. Então eu vou desenhar o fasor de tensão aqui, ó, exatamente sobre o fasor de corrente, VR. Se no capacitor a corrente I está adiantada, e quando eu digo adiantada, eu tenho que dar um sentido de giro, esses vetores estão girando em um sentido imaginário aqui, né? A corrente está adiantada. Se ela está adiantada de 90 graus e esses fasores estão girando, então eu tenho que desenhar o fasor de tensão aqui, ó, VC, que é o capacitor, certo? Esse é o conceito. E aqui está o diagrama, olha só. A corrente I, a corrente I está em fase, está no mesmo ângulo, elas estão no mesmo ângulo, na mesma linha, ó, 0 graus, da tensão VR, o resistor. E a tensão VC está defasada aqui de 90 graus, atrasada da corrente, ou a corrente adiantada da tensão, porque é a corrente que teve o seu fasor alterado e não a tensão, né? É isso que eu estou dizendo.
certo? Então, se eu tenho a fonte fornecendo um valor de tensão que não é a soma algébrica, é uma soma fasorial, e quando eu monto isso na forma de um diagrama fasorial, eu enxergo um triângulo retângulo, então a tensão da fonte, tensão VT, eu resolvo, né, pela equação de Pitágoras, né? Triângulo de Pitágoras, certo? Aqui é RC, tá? Não é RL, RC, tá ok? Ó, RC é capacitivo, triângulo das impedâncias, né? Olha só, a tensão VC é o XCI, a tensão VR é o RI, certo? Esse ângulo φ, o ângulo θ, né? Aqui ele chamou de θ, né? A gente adotou a letra φ, mas pode ser θ, alfa, enfim. A tangente de φ é o quê? É menos IXC, né? Ou menos XC sobre R, certo? Olha aqui, ó. Por isso que no capacitor, quando ele é capacitivo, eu desenho o diagrama das impedâncias para baixo, aqui, ó, abaixo do 0 graus, né? VC está atrasado de VR, de 90 graus, né? Isso aparece lá, ó. Ó. VC atrasado de VR. Se eu prolongar esse diagrama para cá, ó, eu sei que o sentido de giro é esse aqui, ó, né? Então, esse fasor passa e depois vai passar esse fasor aqui. Ó. Primeiro passa esse aqui, né? Primeiro passa esse aqui. Primeiro passou esse, o VR, e o VC vai passar depois, certo? Ok? Então, vamos fazer um exercício, tá? Vamos fazer um exercício, deu 22 minutos essa primeira explicação. Eu vou trancar aqui eu vou concluir essa gravação para não ficar muito longa e a gente vai fazer um exercício daí, tá bom? Esse mesmo exercício eu vou colocar os valores e a gente vai definir ele, como que a gente escreve ele, tá?